Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula nós vamos dar continuidade ao curso de Geometria Analítica, o qual eu estou montando aqui uma playlist falando dos tópicos mais importantes aí de Geometria Analítica, fundamentando aí os tópicos com exemplos e dedução aí das fórmulas que nós encontramos. De algumas, né? Bom, o tópico que nós vamos estudar de geometria analítica hoje é a equação geral da reta. A última aula nós falamos sobre a equação reduzida de uma reta. Uma equação reduzida de uma reta, para quem não se lembra, ela é escrita assim, ó, y é igual a m x mais n. Isso em geometria analítica, aonde o n intercepta o eixo da variável y, né? O eixo y do plano cartesiano. O m é a declividade da reta ou coeficiente angular da reta. Essa é a forma reduzida de uma equação da reta. Hoje nós vamos falar sobre a forma geral, equação geral da reta, na forma geral. Bom, para isso a gente vai lembrar aquele conceito de alinhamento ou de colinearidade. Deixa eu pegar aqui minha... Olha só, é impressionante, o gato está passando ali, o cachorro começou a gritar agora, a latir. Bom, eu peguei um segmento qualquer, passei sobre uma reta, eu localizei dois pontos A e B. Então eu tenho aqui, ó, o ponto A de abscissa XA, YA, o ponto B de abscissa XB, YB, certo? Abscissa e ordenada, certo? Então, ponto de coordenadas XA, YA e o ponto de coordenadas XB, YB. Sobre esse segmento, né, que dois pontos, né, isso é uma definição de reta, dois pontos determinam uma reta. Sobre essa reta, para eu localizar uma reta que passa por esses dois pontos, eu tenho que marcar sobre essa reta, né, um ponto genérico qualquer, que eu vou chamar de P, no qual ele vai ter a abscissa X, porque é genérico, né, e ordenada Y, tudo bem? E aí a gente aplica aquela condição de alinhamento entre pontos, entre três pontos, montando aí o determinante, fazendo ele igual a zero. O que aconteceu? Olha só, eu montei o determinante, a terceira coluna toda formada de 1, e repeti as duas primeiras colunas pela regra de Sarri, né? Multipliquei as diagonais principais, as diagonais secundárias, e aí eu fiz as diagonais principais, a adição das diagonais principais, menos a adição, né, das diagonais secundárias. Só que como vai ser um menos aqui, né, eu tenho que trocar o sinal de todos, né? Aqui ficaria, né, pessoal? Aqui, ó, isso aqui a gente tem que lembrar que quando a gente resolve, a gente adiciona, né? Fica assim, XBYA mais XYB mais YXA. E aqui do mesmo jeito a gente adiciona, né? Que foi o que eu fiz ali, ó. XYA mais YXB mais XAYB. Perfeito? Então o que eu fiz aqui, ó? Eu somei tudo, né? Tá aqui, repeti. E aqui eu troquei o sinal de tudo, porque tem um menos, né? Menos é a diagonal principal menos a diagonal secundária. Beleza. Agora, o que eu fiz? Eu organizei. Jesus Cristo. Agora eu organizei para melhor entendimento de vocês. Não haveria necessidade, mas para melhor entendimento, eu organizei
os termos para eu colocar em evidência. Então eu coloquei tudo que tem variável x, eu coloquei pertinho um do outro, ó. X, Y, A, tá aqui. Tem mais alguma que tenha x aqui? Tem. X, Y, B, tá aqui, ó, menos x, Y, B. Agora, vou pegar a variável que tenha y, y, x, B. Tem mais alguma variável que tem y aqui? Tem. Tem y menos y, x, A. Tá aqui. E o restante eu repeti. Depois aqui, ó, mais x, A, y, B, né? X, A, Y, B, menos o quê? Não é menos, é mais aqui. XAYB mais aqui seria menos mesmo. Menos, né? XAYB menos XBYA. Tá aqui, ó, né? E esse mais aqui, ó, prevaleceu por quê? Porque existe um mais antes aqui, tá? Beleza. Eu peguei isso aqui, ó, coloquei o x em evidência, tá aqui. Também coloquei o y em evidência, tá aqui, né? E repeti esse termo aqui, ó. Tá? Beleza. A esse termo aqui, essa diferença YA menos YB, eu chamei de A. XB menos XA eu chamei de B. E esse termo todinho aqui é o coeficiente, é o termo independente da minha equação na forma geral. Tudo bem? Esse termo independente, pessoal, ele pode ou não existir. Assim como esse termo aqui também, B, ele pode ou não existir. O termo que não pode deixar de existir é o A aqui, né? AX. Porque se eu tenho uma reta definida por 2x, isso significa que ela está interceptando o eixo das abscissas em um determinado ponto. Da mesma forma que se eu tiver aqui uma equação da reta escrita como, por exemplo, 3y, é uma reta que é paralela ao eixo das abscissas. Nesse caso aqui, ó, ela não vai ter coeficiente angular, né? Ou declividade, ela vai ser paralela, então não vai haver o valor da tangente. Mas já até falamos sobre esse assunto. Então, preste atenção, o que nós fizemos aqui é mostrar para vocês como se chegou à forma geral de uma equação de reta, certo? É aplicando o conceito de colinearidade. Pois bem, trouxe 2 exemplos, não fui muito feliz no primeiro exemplo, uma vez que eu apertei um pouco para vocês. Eu vou começar resolvendo o exemplo 2, que ele é mais objetivo, e aplicando imediatamente o conceito de alinhamento de 3 pontos. Então, vamos fazer o seguinte, aí ele pede assim, ó, determine a equação da reta que passa pelos pontos 2, menos 1, 1 e 3. Bom, pessoal, a gente pode usar aquele macetinho que eu ensinei, que eu mostrei para vocês. Aquele macetinho é muito usado. Para ganhar tempo pela regra de Sarri, a gente pode usar aquele macetinho. Então, que macete é esse? A gente começa da forma que a gente começou aqui, ó, considerando a variável x e y da reta, né? Então, ó, você tem aqui a variável x e y. Depois você tem o primeiro par ordenado 2 e menos 1. Depois você tem o segundo par ordenado 1 e 3. E aí você repete novamente o primeiro par que você colocou, que é o x e y. Deixa eu focar aqui.
que é o XY. Por que a gente pode usar esse conceito aqui? Vou dizer para vocês, pela questão de estarem alinhados, certo? Note que a terceira coluna é toda igual a 1, por isso a gente está usando esse macete aqui, tá bom? Então, olha só, eu vou pegar as diagonais principais, né? Então, ó, fazendo a multiplicação, cuidado com os sinais para não errar. Multiplicação das diagonais principais, né? E aí, nesse caso aqui, eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter menos x, né? Aqui eu vou ter 6 e aqui eu vou ter y. Esse somatório aqui, né, pessoal? Esse somatório aqui, ó. Se você pegar e somar, você vai ter o quê? Menos x mais y mais 6. Coloquei assim, mais ou menos na ordem, né? Mesma coisa a gente faz com as diagonais secundárias. Então, ó, vou usar uma canetinha diferente para dar um diferencial aqui para vocês. E aí você faz, ó, y vezes 2 vai dar 2y, né? Menos 1 vezes 1 dá menos 1. E 3 vezes x dá 3x. Vou botar a setinha aqui. Aí você faz esse somatório aqui, né? Que aí a gente já sabe, né? Que vai dar o quê? Vai dar 3x mais 2y menos 1. Nesse caso aqui, ó. Vai dar... Vou escrever aqui, me permita escrever na vertical aqui, ó. 3x mais 2y menos 1. Como isso tem que ser igualado a zero, porque se é uma reta, estão em alinhamento esses pontos, certo? Então a gente tem que igualar isso a zero, tá? Então eu vou pegar a diagonal principal, o somatório aqui da diagonal principal, né? Das diagonais principais, do produto, é o produto da soma das diagonais principais. Perdão, a soma dos produtos das diagonais principais. Então, ó, multipliquei aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar menos x mais y mais 6 menos a soma do produto das diagonais secundárias. O que nós vou usar parênteses aqui, né, para ser didático, né? 3x mais 2y menos 1. E isso tem que ser igual a zero, porque é a condição de alinhamento dos pontos que determina uma reta. Tudo bem? Então, ó, vou tirar dos parênteses menos x mais y mais 6. Quando eu tenho menos antes do parênteses, eu troco todo o sinal que está ali dentro. Vai ficar menos 3x menos 2y mais 1. Isso igual a zero. E aí agora eu vou arrumar, né? Lembrando que a variável x na forma geral da reta, né? Ela vem primeiro, né? Então, ó, menos 3x menos... menos x menos 3x menos 4x. Eu juntei esse com esse. Vou pegar o y agora, ó. Mais 1 menos 2. Então, menos 1y. Então, menos y. Mais 6, mais 1. Mais 7. Igual a zero. Como a equação da reta está escrita aqui. Perfeito? Agora, se você quiser melhorar e trocar o sinal da variável a para ficar
melhorzinho, mais bonitinho, não importa. Se você vai multiplicar toda a equação por menos 1, não tem problema. Você vai encontrar uma equação equivalente a ela. É como se encontrasse uma cópia dessa equação, só que com o sinal trocado. Então vai ficar 4x mais y menos 7 igual a zero. Essa é a equação da nossa reta que passa pelos pontos 2, menos 1, 1 e 3. Ok? Espero que tenha entendido. Vamos para a próxima questão. Vamos ver se ela é mais difícil do que essa primeira que eu coloquei. Não, não é não. Pessoal, quando você tem uma equação de uma reta na forma reduzida, você pode escrever ela na forma geral. Então, o que acontece? Se você tem ela na forma geral, você pode transformar ela para a forma reduzida. Se você tem ela na forma reduzida, você pode transformar ela para a forma geral. É o que está pedindo aqui, ó. Ele deu uma reta, só que está na forma reduzida. Vamos escrever essa reta na forma geral. Vou começar escrevendo ela aqui, ó. Y igual a 2x menos 3 quartos. Pessoal, vamos para pacificar tudo aqui, vamos multiplicar toda a nossa equação aqui, a igualdade, por 4. Por que por 4? Porque assim eu elimino o denominador. Eu vou multiplicar por 4. Então presta atenção. Então eu vou ficar assim, ó, com 4y igual, multiplicando tudo por 4, né? 8x menos 3. Posso desprezar o denominador. Passando tudo para lá, eu vou ficar com menos 8x mais 4y mais 3 igual a zero. Multiplico por menos 1 aqui, né? E aí eu tenho 8x menos 4y menos 3 igual a zero. Tá aí, ó. A equação que estávamos na forma reduzida, agora está na forma geral. Tudo bem? Aí ele diz aqui, ó, uma outra agora que não é tão difícil também. Eu até tirei essa questão as duas, a primeira também eu tirei, do livro do Gelsiese. Então, ó, ele fala que, ele pede assim, ó, a reta determinada por A e B, né, pelo ponto A e B, passa pelo ponto C. Qual a relação entre A e B? Ou seja, na verdade, ele quer a relação quando a reta que passa por esses pontos, a reta formada por esses dois pontos, passa por esse ponto. Então é tranquilo. Primeiro vamos encontrar a equação da reta que passa por esses dois pontos, tá? Então, ó, x e y, vamos usar aquele macete. A 0, 0, B, repito a primeira linha, x, y. E aí eu faço aquela jogada lá, diagonal principal. Então aqui, ó, x vezes 0, 0, A vezes B, AB, 0 vezes y, 0. E aqui, ó, diagonal secundária. Então, ó, A vezes y, AY, 0 vezes 0, 0, e B vezes x, BX. Então, nós vamos ter a soma dos elementos das diagonais
do resultado, né, desse produto das diagonais principais, que no caso aqui vai ser o AB, menos a soma do produto dos elementos das diagonais secundárias. Vou usar parênteses aqui, lembrando que tem que ser igual a zero porque é uma reta. AY mais BX. Por que mais? Porque eu tenho que adicionar isso aqui, tá? Tem que adicionar isso aqui. Isso tem que ser igual a zero, é a condição de alinhamento. O determinante tem que ser igual a zero. Então, AB menos AY menos BX tem que ser igual a zero. Certo? Beleza, vamos colocar o A em evidência aqui, né? Não, podemos até deixar assim mesmo. Sendo que essa relação que nós encontramos aqui, ela passa pelo ponto 2 e 5, né? Pelo o ponto de coordenadas, né? 2 e 5. Vamos substituir, aonde for X eu coloco 2 e aonde for Y eu coloco 5. Então, ó, AB menos o Y não é 5? 5A menos 2B menos 2B. Isso é igual a zero. Essa é a relação existente entre A e B. A relação existente entre A e B é que A vezes B menos 5A menos 2B vai ser igual a zero. Essa é a relação. Vamos agora à primeira questão, que eu não resolvi, e que ela pede um conceitozinho lá da aula que nós falamos sobre ponto médio. Ele diz, a questão diz o seguinte: dados os pontos A, B e C, determine a equação da reta que passa por A. Então, ó, a reta passa por A. E pelo ponto médio de BC. Então, nós temos que achar o ponto médio de BC. O ponto médio de BC, eu vou ter as coordenadas, eu não sei. As coordenadas é x de M e y de M. Como é que eu acho o ponto médio? O ponto médio é a média aritmética das abscissas e das ordenadas, né? Se é BC, eu vou chegar lá, ó. XM vai ser 2 mais 4 dividido por 2. 2 mais 4, 6 dividido por 2 dá 3. E o YM, o Y do ponto médio, nós vamos pegar as ordenadas, somar e dividir por 2. Então, ó, menos 2 mais 3 dá 1. Dividido por 2, 1/2. E aí ele quer o quê? A equação da reta que passa pelo ponto médio. O ponto médio que nós encontramos foi qual? Foi 3 e 1/2. Então, ó, e passa por esse ponto aqui, ó. O ponto A, que é 1 e 2. Então, passa por esses dois pontos. Agora ficou fácil, só aplicar a regrinha lá, ó. Primeiro a gente começa escrevendo o X, né? E o Y, usando aquela técnicazinha. E aí, o primeiro par ordenado, o 1 e o 2, quer dizer, o segundo, né? E o terceiro par ordenado, que é o 3 e o 1/2. Depois eu repito a primeira linha. E aí multiplico. Diagonal principal aqui vai dar 2x, aqui vai dar meio mesmo, né? E aqui vai dar 3y. E a diagonal secundária.
Então aqui vai dar y vezes 1y, 2 vezes 3, 6, e aqui vai dar meio vezes x, x sobre 2. Lembrando que é a soma do produto das diagonais principais, 2x mais 3y mais meio, menos a soma do produto das diagonais secundárias. X sobre 2 mais y mais 6. E aí eu coloquei na ordem assim o x, é porque a gente é legal a gente fazer isso, tá? Que a gente vai ter uma certa sequência para adicionar aqui. Então vai ficar assim, ó, 2x mais 3y mais 1 meio. Troca o sinal de tudo que está lá dentro, menos x sobre 2, menos y menos 6. Isso tem que ser igual a zero, né, pessoal? E aí você tem... eu posso somar aqui o 3y com o y, mas eu não posso fazer nada aqui. Então, antes de fazermos isso, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o mínimo múltiplo comum de 2 e 1, né? Que aí fica fácil, que aí eu posso somar tudo, somar aquilo que eu puder somar, evidentemente. Então aqui, ó, o mínimo entre 2, 1 e 1. 2 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 2, 4x. 2 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 3, 3y, né? 6y, perdão. 6y, eu tenho que correr porque o cara vai começar a ligar o som aqui. Mais 1. Menos x. Menos 2y. Menos 12. Igual a zero, porque eu tirei o mínimo de tudo. Agora eu posso adicionar x com x, ó. Aqui eu vou ficar com 3x, acompanha comigo, 4 menos 1, 3x, y, ó, 6 menos 2, mais 4y, depois 1 menos 12, menos 11, igual a zero. Essa é a equação geral da reta que passa pelo ponto médio de BC e pelo ponto A. Certo? Espero que tenha entendido, pessoal. Corri um pouquinho porque o vizinho aqui resolveu ligar o som, começar a cantar, e aí é complicado, né? Peço desculpa aí pelo barulho externo. Se você gostou da explicação, deixa o seu like. Isso vai ajudar muito a gente postar mais vídeos. Até uma próxima oportunidade. Bons estudos aí para todos vocês aí.